Saudações! Boa tarde, meu amigo e minha amiga. Boa tarde para você que está de boa tarde, para você que está de boa noite, de bom dia. Vamos juntos em mais um conteúdo exclusivo em que vamos desdobrar 10 questões acerca do direito penal. Propriamente dito, serão 10 questões que aduz aos crimes contra a administração pública. Se encontram lá na parte especial, questões de múltipla escolha, os quais o seu examinador colocará no seu caderno de prova. Tranquilidade! Para você que está chegando, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu comentário, faça críticas, sugestões. O feedback de vocês é imprescindível para ferirmos a qualidade desse canal. Bacana demais? Na tela, meu amigo e minha amiga, nosso objeto de estudo. Por meio deste tema, iremos dobrar as nossas questões, faremos breves apontamentos, falaremos aí dos desdobramentos acerca dos artigos, os quais, pessoal, temos observado que muitas questões relativas ao direito penal, dos crimes contra a administração pública, têm incidido em caderno de provas nas carreiras policiais, pois de fato, pessoal, a concussão, nós temos lá o crime de corrupção passiva, nós temos o peculato, isso sempre está em voga nas infrações que aduz aí os crimes dos órgãos, da administração pública. Então você que vai estar concorrendo aí a uma vaga, que você vai ser investido no serviço público, saiba que você vai estar à frente aí de algumas penalidades, de algumas sanções, o qual o direito penal veio e tutelou por meio aí desse capítulo dos crimes contra a administração pública. Então você tem que se atentar muito por essas tarefas que você vai fazer, porque um pequeno deslize aí pode colocar tudo a perder, a sua carreira, o seu sonho. Bacana? Então vamos juntos? Contudo, nossa passagem que aduz a palavra de Deus, que vai estar lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, que nos diz: mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Meu amigo e minha amiga, essa é a promessa de Deus para você. Não apenas no dia de hoje, mas em todos os dias de sua vida. Sim, da sua fidelidade. A parceria com Deus exige atitude de nossa parte. E a primeira prova de confiança é a fidelidade. É assim no casamento, é assim também no relacionamento com Deus. Manter-se fiel ao seu primeiro compromisso, guardar a palavra empenhada. Essa é a atitude de ambas as partes desse pacto. Deus promete ser fiel à sua palavra e exige de nós esse esforço em manter a nossa palavra. Seja firme, mantenha-se firme nessa fé, nesse pacto. Deus garante aqui a sua obra será recompensada, seu esforço terá recompensa, o trabalho de suas mãos em fazer a vontade dele terá de recompensa. Mesmo que pareça difícil, mesmo que a luta seja dura, mesmo que o mundo se volte contra você, seja forte, não desfaleça as suas mãos, continue agindo, não desanime, não dê ouvidos às vozes negativas, às vozes do mal, mesmo as vozes daqueles que dizem querer o seu bem, mas que vão contra aquilo que você crê. Agarre-se firme nessa promessa, a recompensa é maior de tudo aquilo que você possa imaginar. Então, meu amigo, minha amiga, veja que por meio de 2 Crônicas 15, capítulo 15, versículo 7, traz uma palavra encorajadora, uma palavra de fé, uma palavra de motivação. Veja que Deus está conosco, meu amigo e minha amiga. Se você é fiel a Ele, se você tem crido naquilo que de fato Ele tem dito por meio da sua palavra, por meio do seu caráter, da sua essência, saiba que você vai ser recompensado. Ele disse que o céu e a terra passará, mas as suas palavras não. Deus é fiel, meu amigo, minha amiga. Ele não é homem nem filho do homem para que minta. Cabe a você tomar essa decisão de acreditar e crer. Saiba que você vai você vai andar na contramão desse mundo, mas saiba que você tem essa garantia, pois é Deus quem disse que dará a você a resposta. Bacana? Então vamos juntos nessa fé, vamos juntos, meu amigo e minha amiga, alcançar os nossos objetivos, vamos crer naquele que é poderoso, que está conosco, que por meio dele, meu amigo e minha amiga, tudo se torna pequeno, pois ele é maior do que todas as coisas. Bacana demais, né? A palavra é muito motivadora, a palavra de fé, de motivação, de encorajamento. Agora sim, sem delongas, partamos para o nosso objeto de estudo. Serão as nossas 10 questões, múltipla escolha, relativa aos crimes contra a administração pública. Tranquilidade? E sem delongas, temos na tela a nossa questão de número 1. Para os efeitos penais, considera-se funcionário público quem exerce. Letra A, cargo ou emprego público, mas não função pública transitória. Letra B, cargo, emprego ou função pública, ainda que sem remuneração.
Letra C, emprego ou função pública, mas não cargo público remunerado. E letra D, cargo ou emprego ou função pública, desde que remunerado. E a nossa alternativa, letra E, final, cargo ou função pública, mas não emprego público transitório. Questão número 1, já trazendo os conceitos aí, os quais vão incidir, meu amigo, minha amiga, dos crimes contra a administração pública, quem que é o polo passivo desse contexto aí dos crimes contra a administração pública. Tranquilidade? Então partamos para o nosso gabarito, que nos traz a alternativa B, B de bola. Pessoal, lá no artigo 327 do Código Penal vai falar que considera-se funcionário público para os efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo público, emprego ou função pública. E equipara-se, aí no parágrafo 1º vai dizer que equipara-se a funcionário público quem exerce o cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução da atividade típica da administração pública. Então, de fato, a letra B fala que cargo, emprego ou função pública, ainda que sem remuneração. De fato, minha amiga, minha amiga, nós temos um exemplo aqui que é por meio daquele que ajuda lá o processo eleitoral, né, que está contribuindo lá com a passagem eleitoral, que é o que dá o apoio, né? Você já deve ter recebido uma carta aí do seu estado, do seu município para ajudar no processo eleitoral. Então, de fato, você não está sendo remunerado, mas aqui tem uma prerrogativa que é dada a você, que seria aí essa administração pública, um cargo, vamos dizer assim, né, da administração pública, mesmo que temporário, sem remuneração, você está fazendo parte da administração pública, da máquina pública. Bacana? Questão número 2 na tela. Se o agente é funcionário público, ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, aumenta-se a pena de: letra A, primeira parte, letra B, da terça parte, letra C, da sexta parte, letra D, da oitava parte e letra E, não se aumenta a pena. Questão de número 2 na tela. Pause o vídeo, se necessário for, pois nosso gabarito vem à frente da terça parte. E aí, pessoal, nós temos agora, lá no artigo 327, no parágrafo 2º, que vai dizer que a pena será aumentada da terça parte, quando os autores dos crimes previstos neste capítulo, que é os crimes relativos a crimes relativos contra a administração pública, que esses autores de crimes, quando forem ocupantes de cargo em comissão, de função de direção, assessoramento, de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, eles vão ter essa terça parte aí. Ou seja, pessoal, o cara está lá em comissão, o cara está lá em assessoramento, uma atividade de função, uma prerrogativa que é dada a ele de confiança. E se de fato ele deslizar, ele vai tomar, com certeza, um aumento. Isso vai ser ele cobrado, porque ele tem que dar exemplo, meu amigo, minha amiga. Então, de fato, se ele for ocupante aí de cargo de comissão, direção, assessoramento da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público, vai ter essa pena aumentada da terça parte. Bacana? Questão número 2 aí, letra B. Questão número 3 na tela. A reparação do dano causado ou a devolução do produto ilícito pelo condenado por crime contra a administração pública constitui, letra A, discriminante genérica, letra B, causa de redução de pena, letra C, motivo para perdão judicial, letra D, causa de extinção da punibilidade e letra E, condição para progressão de regime do cumprimento de pena. Pause o vídeo, bate mais uma ideia com a questão, pois nosso gabarito vem à frente. Se trata da letra E, meu amigo, trata-se da letra E. Pessoal, veja que no que diz respeito a essa reparação do dano causado ou a devolução do produto ilícito pelo condenado por crime que foi dado aí contra a administração pública, ele vai constituir essa condição para a progressão do regime do cumprimento de pena. Nós estamos falando agora da parte geral do Código Penal, lá na seção 1, que é da parte geral, que vai falar referente às penas privativas de liberdade, no artigo 33, parágrafo 4º, que o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão do regime do cumprimento de pena condicionado à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito praticado com os acréscimos legais. Então existe essa condicionante, o cara cometeu lá uma ação, né, um dano que foi dado aí por meio de uma pena, essa progressão desse regime vai se dar aí à medida em que ele venha a reparar o dano que ele causou ou a devolução do produto ilícito praticado.
Bacana? Tranquilidade? Então uma questão aí que levou lá a parte geral no artigo 33, que é na seção 1, que vai falar sobre as penas restritivas de liberdade, penas privativas de liberdade, em que nós temos aí dos crimes contra a administração pública arrolados também nesse artigo. Então veja que o seu examinador pode estar levando para você esse inciso dos crimes contra a administração pública e você ficar perdido. Bacana, mas por meio dessa questão você não fica mais. Questão de número 4 na tela. Admite a forma culposa o crime de, letra A, peculato, letra B, condescendência criminosa, letra C, uso de documento público falso, letra D, supressão de documento público e letra E, fraude em certames em interesse público. Questão de número 4 na tela. Pause o vídeo, pois partamos para o nosso gabarito, que nos traz aí a letra B, a letra A, meu amigo, minha amiga. Veja que nós temos aqui a única forma culposa arrolados nos crimes contra a administração pública é o peculato, que está lá no artigo 312, que vai falar, meu amigo e minha amiga, do peculato culposo. O artigo 312 vai falar que apropriar-se ao funcionário público dinheiro de valor de qualquer bem, de outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito alheio. E aí nós temos o parágrafo 2º que vai dizer que se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, e aí, ou seja, existe essa condição de culpa. De fato, ele vai pegar uma detenção de 3 meses a 1 ano, e o único crime, né, a única forma que se admite ainda da modalidade culposa nesses crimes que estão enrolados contra a administração pública será o peculato. Bacana? Questão número 5 na tela. Servidor público concorre culposamente para a apropriação de dinheiro proveniente dos cofres públicos, mas restitui o valor antes da sentença penal irrecorrível, na respectiva ação penal desencadeada. Diante de tal fato, ocorrerá e aí, meu amigo, minha amiga, outro desdobramento que vai se dar por meio aí do peculato culposo. Aí nós temos as alternativas. Letra A, extinção da punibilidade. Letra B, redução da pena de 1/3. Letra C, redução da pena de 1 a 2/3, e letra D, redução da pena de metade, e letra E, exclusão da ilicitude. Pessoal, questão de número 5 na tela. Pause o vídeo se necessário for, pois partamos para o nosso gabarito. Veja que vai se tratar aí da extinção da punibilidade. Lá no artigo 312, pessoal, que vai falar sobre o peculato culposo, vai dizer que se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, vai dizer que no caso em que essa reparação se der que vai preceder essa sentença irrecorrível, nós vamos ter extinção da punibilidade. Agora, se é posterior à sentença, vai reduzir da metade a pena imposta. Então nós temos aqui uma extinção da punibilidade. De fato, meu amigo, minha amiga, a administração pública preocupada com você, porque de fato foi uma condição culposa, você não se atendeu ali, se atentou ao fato, e aí houve ali um dano na administração pública, mas foi na modalidade culposa. E aí veja que se você restituir esse valor aí antes dessa sentença penal irrecorrível, de fato nós vamos ter extinção da punibilidade. Agora, se ela for, meu amigo e minha amiga, se ela for posterior, ela vai reduzir da metade essa pena imposta. Tranquilo? Então, outro desdobramento aí do peculato. O peculato é a menininha dos olhos. Ela é famigerada aí da família dos crimes contra a administração pública. Nós temos o peculato mediante erro de outrem, nós temos o peculato impróprio, nós temos o peculato culposo, nós temos aí essas extinções da punibilidade, esse rito processual que vai se dar por meio aí dessas penas que vão incorrer no peculato. Então, com certeza, meu amigo, minha amiga, uma atenção vamos ter de ter para poder estar estudando o peculato culposo, que está lá no artigo, que inicia lá no peculato, que inicia lá no artigo 312, e temos seus parágrafos aí decorrentes do tema. Bacana? Questão de número 5, letra A, seria o nosso gabarito. Questão de número 6. Entre os crimes listados a seguir, o único que pode ser praticado por particular é o crime de letra A, concussão, letra B, prevaricação, letra C, corrupção ativa, letra D, corrupção passiva e letra E, abandono de função. Pause o vídeo, pois partamos para o nosso gabarito, que nos traz aí a alternativa de letra C, corrupção ativa.
Pessoal, aqui a gente vai falar daquele crime que é dado ao particular, não aqueles que detêm, mesmo que transitoriamente, sem remuneração, um cargo público, funcionário, agente, servidor. Tranquilo? Seria o particular, que é aquele que oferece ou promete vantagem devida a funcionário público, para determiná-lo a praticar ou omitir retardado de ofício. É o famoso café, meu amigo e minha amiga, na Blitz, né? Ô, gente boa, segura aí o cafezinho pra gente aí, vou te pagar aqui um café. O cara vai e cede, né? Ele vai e dá essa vantagem devida ao funcionário público. E aí, pessoal, ele vai ter incorrendo uma pena de 2 a 12 anos. Quem oferecer, quem dá essa condição ao funcionário público. A Blitz a gente deu um exemplo, mas tem outros meios, outras formas também que a gente pode estar imaginando aqui. Mas numa carreira policial, o que mais se daria como exemplo seria a condição aí da Blitz, do cafezinho, né? Que a gente muito ouve se falar. Então veja que essa reclusão aí que vai se dar ao particular, que é de 2 a 12 anos. Bacana? A concussão, meu amigo, minha amiga, trata-se de um crime relativo à administração pública. Nós temos aí relativo também à corrupção, a prevaricação também, um crime da administração contra a administração pública, da corrupção passiva também e do abandono de função, que são também outro crime que é dado aí contra a administração pública por servidor. Bacana? Servidor público. Questão número 7 na tela. É crime praticado por funcionário público contra a administração pública em geral, previsto no Código Penal. Letra A, desobediência. Letra B, favorecimento real. Letra C, tráfico de influência. Letra D, contrabando. E letra E, condescendência criminosa. Questão de número 7 na tela. Pause o vídeo, meu amigo e minha amiga, pois partamos para o nosso gabarito. Questão de letra E satisfaz o nosso gabarito. Se na questão de número 6 pedia-se aqueles crimes que era dado ao particular, na questão de número 7 nós trouxemos aqueles que é dado ao funcionário público. Tranquilo? E aí veja, meu amigo e minha amiga, que nós temos aí a condescendência criminosa. A desobediência, ela está lá no artigo 330, que é o particular que desobedece à ordem legal relativa ao funcionário público. Tranquilo? Então veja que um funcionário público dá uma ordem ao particular e ele desobedece. Então nós temos aí essa desobediência, que é um crime dado ao particular. Letra B, favorecimento real, que é o artigo 349, que é o particular que presta criminoso fora dos casos de coautoria ou de receptação ou auxílio destinado a tornar o seguro o proveito do crime, que também trata-se de um crime relativo ao particular. E na letra C, no tráfico de influência, está lá no artigo 332, que é aquele que alega influência com o servidor para enganar um outro particular. Bacana? Então muitas pessoas se usam aí desse tráfico de influência. E a letra D, que é o contrabando, que está no artigo 334A, que é o particular que importa ou exporta mercadoria proibida. E nossa letra E, que é de fato que é os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, que é o funcionário por indulgência, né, compaixão, bondade, clemência, deixa de responsabilizar o seu subordinado ou deixa de comunicar a autoridade competente. Ou seja, é uma infração de dever funcional, essa condescendência criminosa. Bacana? A gente encontra isso lá no artigo 317. Bacana, meu amigo e minha amiga? Tranquilidade? Então partamos aí para a nossa questão de número 8. O artigo 317, na verdade, pessoal, artigo 316, tá? O artigo 317 já fala da corrupção passiva. Questão de número 8. O artigo 317 do Código Penal brasileiro trata sobre os tipos de conduta que configuram crime contra a administração pública. Dispõe um dos referidos crimes, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena prevista no Código Penal para a prática do crime descrito anteriormente é... E aí, pessoal, nós estamos falando da corrupção passiva, tá? E aí veja que nós vamos trazer aí as penas abaixo nas alternativas. Letra A, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Letra B, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Letra C, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Letra D, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E letra E, detenção de 1 a 3 anos e multa. Pause o vídeo, se necessário for, pois o nosso gabarito vem à frente. E aí, meu amigo e minha amiga, nós temos aí a reclusão de 2 a 12 anos, que é por meio aí do artigo 317, que se dá essa corrupção passiva. Bacana demais? Tranquilidade? E aí, pessoal, eu trouxe aqui, por meio
dessa questão alguns outros crimes que vão se dar aí contra a administração pública por funcionário público, que vai ter a mesma pena, que vão ter a mesma pena. Veja que nós temos o peculato no artigo 312, a inserção de dados falsos em sistema de informação, que está no artigo 313, a concussão no artigo 316 e a corrupção passiva no artigo 317. Todos esses crimes, meu amigo, minha amiga, vão ter essa pena de 2 a 12 anos e multa. Então veja que é uma pena aí que ela vai estar nessa equivalência em alguns crimes. Então outros vão ter a pena de detenção de 1 a 3 anos, nós temos a detenção de 3 meses a 1 ano e também a reclusão de 3 a 8 anos e multa. Bacana? São algumas das penas aí que são derivadas aí aos crimes, dos crimes, né, que são dados ao servidor que incorre aí contra a administração pública. Bacana? Tranquilidade? Evoluímos aí para a questão número 9. O diretor de penitenciária que deixa de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, permitindo a este realizar comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, comete o crime de: letra A, concussão; letra B, prevaricação; letra C, corrupção qualificada; letra D, condescendência criminosa; e letra E, omissão de funcionário público. Questão número 9 na tela. Pause o vídeo se necessário for, pois partamos para o nosso gabarito. Trata-se aí da prevaricação, B de bola. Pessoal, isso está rolado lá no artigo 319-A, que vai falar que deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso acesso ao aparelho telefônico, de rádio similar que permita comunicação com outros presos ou em ambiente externo. Pessoal, alguns denominaram esse instituto aí de prevaricação imprópria, tá? E aí incorre na detenção de 3 meses a 1 ano. Tranquilidade? O agente público e o diretor de penitenciária que deixa de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso telefônico, permitindo realizar comunicação com outros presos ou ambiente externo, né? Ele vai estar incorrendo aí nesse crime. Tranquilidade? Beleza? Veja que não é só o aparelho celular, mas nós temos também o rádio de comunicação ou similar. Beleza? Questão número 9, letra B de bola. Questão número 10, nossa derradeira questão, meu amigo e minha amiga. Avalie as afirmativas abaixo. Inciso 1. Peculato é quando o funcionário público solicita ou recebe para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, em razão dela, vantagem devida ou aceita a promessa de tal vantagem. Inciso 2. Concussão ocorre quando o funcionário público exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida. Inciso 3. A advocacia administrativa ocorre quando o funcionário, por indulgência de responsabilizar subordinado, cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência não levar o fato a conhecimento de autoridade competente. Pessoal, tendo em vista aí que nós desdobramos algumas questões que aduzam alguns desses crimes, como de concussão, também relativos aí ao peculato, nós temos aqui, fica fácil, por meio da questão número 10, encontrar o gabarito. Nós já demos alguns spoilers aí. Mas aí, sem delongas, pause o vídeo, pois nós partamos para o gabarito, pois a letra B seria o nosso gabarito que satisfaz aí a questão de número 10. Apenas a afirmativa de número 2 está correto, pessoal. Veja que a concussão ela ocorre quando o funcionário exige, de fato, o verbo exigir, para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida. E aí na advocacia administrativa, pessoal, que é o inciso 3º, está incorreto por quê? Se dá aquele que ao funcionário que por indulgência deixa de responsabilizar esse funcionário? Não, pessoal, na verdade nós temos o crime de condescendência criminosa. A advocacia administrativa não está rolado aí nessas prerrogativas. Nós temos lá aquele crime que nós tratamos na questão de número 8 ou 9, que vai falar sobre a condescendência criminosa. Está lá no artigo 320. Bacana? E nós temos aí, pessoal, no inciso 1º, que o peculato é quando o funcionário solicita ou recebe para si solicita, né, para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas antes de assumi-la, mas em razão dela, a vantagem devida ou aceita a promessa de tal vantagem. E aí, pessoal, nós estamos tratando aqui nesse caso em específico da corrupção passiva. Tranquilo? Então veja que de fato aqui não é o peculato que nós trabalhamos. E aí a única questão que satisfaz o nosso gabarito seria o inciso 2, por meio da alternativa B, B de bola. Tranquilidade? E aí, meu amigo, minha amiga, findamos mais um conteúdo
dessa vez dos crimes contra a administração pública que incorre o servidor público, e aí partamos para novos conteúdos. Nós temos outros conteúdos também relativos aos crimes contra a honra, os crimes contra a pessoa, contra a vida, contra o patrimônio. Por meio desse canal você localiza também, que são vídeos relativos ao direito penal. Tranquilidade? Se inscreva, deixe o seu comentário, faça críticas, dê sugestões. Bacana demais? E aí, para aqueles que ficaram conosco até o final, vamos juntos, que Deus abençoe mais e mais, e valeu!